Oi, oi, pessoal, boa noite. Bom, antes de tudo, essa não é uma aula ao vivo, essa aula está sendo gravada, porque hoje não ia conseguir dar aula às 8, então eu me adiantei. Eu estou gravando antes e vou deixar aqui a aula programada para entrar às 8, cumprindo com o nosso compromisso de que toda quarta-feira, às 8 horas, aulinha de energia solar para você, que é o dono de casa e que pretende ter a instalação da energia solar funcionando na sua casa, né? Aquele nosso objetivo, que é bom sempre repetir, que existem algumas pessoas que ficam um pouco confusas, então sendo aqui bem transparente. Essa aula é para a pessoa que vai ter a instalação na sua casa, para o dono de casa, para a dona de casa, para o trabalhador, para a trabalhadora, para aquele que precisa aprender para fazer a melhor escolha. Aqui nós não vamos ensinar ninguém a instalar, tá bom? Desculpem se eu estou sendo repetitiva, mas é porque existem algumas pessoas que não conseguem entender muito bem. Então eu estou repetindo para ficar bem claro. Mas vamos lá. Sobre o que é a nossa aula de hoje? Bom, quando você atingir o seu sonho de ter energia solar na sua casa, você precisa ter um princípio muito claro na sua mente. Que princípio é esse? Lá no seu telhado vão estar as placas, os módulos fotovoltaicos, que vão receber a incidência da luz solar e vão produzir energia elétrica para sua casa. Maravilha, é isso que você quer que aconteça? Mas, né, tem sempre um mas, acontece o seguinte: essa energia que foi produzida, se você usar ela imediatamente, ela é sua. Maravilha, é sua. Mas, se o excedente passar pelo relógio, você vai conhecer um dos grandes vilões que não deixam a sua conta ir, vamos pensar assim, para o mínimo do mínimo, né? Qual seria o mínimo esperado de uma conta de luz de uma casa que tem energia solar instalada? É a taxa mínima, o chamado custo de disponibilidade. Mas quem tem energia solar acaba não pagando apenas o custo de disponibilidade, ele paga o imposto. Que imposto é esse? O tema da aula de hoje, o ICMS. Mas, novamente um outro mas, a gente teve mudanças recentes. Mudanças na forma como é cobrado o ICMS sobre a conta de luz. E essa mudança afeta quem tem energia solar. Aí a pergunta é a seguinte: será que esse novo ICMS, será que ele ajuda a energia solar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas para a gente poder ter a nossa aulinha organizada, nós, né, aqui estamos na 79ª semana, mantendo o compromisso, a gente precisa ter os tópicos. Então vamos para os tópicos da nossa aula. Quais são os tópicos da aula de hoje? Primeiro deles, vamos entender novamente o que é ICMS. Eu já disse isso em outras aulas, muitos de vocês já conhecem, mas é bom a gente relembrar o conceito. O que é ICMS? Depois nós vamos ver a respeito dessa lei que está alterando o ICMS e que impacta na conta de energia elétrica. O próximo ponto que nós vamos ver é aonde não será mais pago o imposto. Como é que é, Laura? É isso mesmo, boas notícias. Existem certas modalidades que vão deixar de pagar o ICMS. Vamos entender isso um pouco mais. Isso é uma ótima notícia. Depois nós vamos ver os diferentes impactos, né, nas faixas de consumo. Então, dependendo do seu consumo de energia elétrica, você tem um impacto diferente do ICMS. Calma, a gente vai ver isso no decorrer da aula. E por último, como não poderia deixar de faltar, e que eu repito todas as aulas, é preciso deixar uma dica de aplicação. Por quê? Porque conhecimento não posto em prática a gente esquece. Maravilha? Então vamos começar a nossa aula? Primeira coisa que nós vamos ver hoje, a definição do ICMS. O ICMS é um imposto, como diz aqui, ó, imposto relativo às operações. Peraí que eu vou ler direitinho. É um imposto sobre as operações relativas. Estou lendo aqui, ó. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e da comunicação e das suas providências. Esse imposto sobre a circulação de mercadorias, que a gente chama de ICMS, ele também é conhecido como Lei Candir. Esse imposto ele data de a última, vai ter uma mudança agora em 2022, mas o anterior foi de 1996.
de 13 de setembro de 1996. Depois eu vou deixar o link nos comentários, na descrição, desculpa, do vídeo, para que vocês possam acessar o texto completo dessa lei, tá bom? Mas é esse imposto de 1996 que faz incidir uma taxa sobre toda a circulação de mercadorias. Então, se a gente compra algo no supermercado, a gente paga ICMS. Se a gente compra algo numa loja de roupa, por exemplo, a gente paga ICMS. Se a gente compra combustível, a gente paga ICMS. E se a gente paga a conta de luz, a gente paga ICMS. Então, esse é o imposto sobre circulação de mercadorias. E está aqui a lei que institui esse imposto. Mas, novamente, hoje eu estou gostando do mais, né? Porém, todavia, entretanto, brincadeira. Ocorreu no dia 23 de junho de 2022, isso é bem recente, né? Porque hoje é dia 13 de julho, não faz nem um mês. Ocorreu a sanção dessa, como é que chama? Alteração na lei de 96. Através dessa lei complementar aqui, ó, número 194. E ela diz que altera a lei de 1966 e de 1996, que é a Lei Candir. Então vamos lá. Meio confuso, né? Não tem problema. Nós vamos entender. O ICMS, ele foi instituído dentro do Código Tributário Nacional em 66. A Lei Candir é de 96, que seria a última lei que tratava desse assunto. Aí agora, recente, não faz nem 30 dias, dia 23 de junho de 2022, foi alterada a Lei Candir. E que alteração foi feita? E de que forma ela ajuda a energia solar? Mas não ajuda só a energia solar, ela ajuda as pessoas que pagam conta de luz. É isso que nós vamos entender. Mas, novamente, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a lei completa. Se vocês quiserem ler, entender, né, o que foi feito no detalhe, né? Conferir. É sempre bom conferir as informações. Certo? Então, agora nós vamos focar na energia elétrica, na conta de luz. Como que essa alteração no ICMS impacta na conta de luz. Vamos começar. Ó, eu gostaria de dizer o seguinte. Essas mudanças na cobrança do ICMS, elas se aplicam a todo mundo que paga a conta de luz. É todas as casas. Não é específico para energia solar. Tá bom? Então, todo mundo que paga a conta de luz vai ser afetado por essa lei complementar 194 de 23 de junho de 2022. Só que o que eu vou fazer aqui na nossa aula para a gente manter uma aula organizada? Eu vou focar nas mudanças específicas para o estado de São Paulo. Por quê? Apesar do ICMS ser um imposto federal, ele também sofre, vamos pensar assim, ele também é, com uma palavra, agora fugiu, mas ele também é alterado de uma certa forma pelo governo estadual. Então, dependendo de cada estado, ele trabalha essa lei de uma maneira. E isso que a gente vai ver aqui no decorrer da aula se refere a São Paulo, ao estado de São Paulo. Outros estados provavelmente estão fazendo de forma diferente, mas aí eu não pesquisei, eu não vou saber dar essa informação para vocês. Então, a aula de hoje ela é focada nas mudanças federais a respeito do ICMS, porque o ICMS é um imposto federal, com também, vamos pensar assim, ele também é cuidado pelo estado, mas ele é instituído pelo governo federal. Quer ver? Isso está inclusive aqui, ó, na lei de 96. Compete aos estados, ó, e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço. Então, cabem aos dois, né? Os dois cuidam desse imposto sobre a circulação de mercadorias. Beleza. Então, agora que a gente estamos devidamente alinhados, né, a gente vai tratar agora em específico da conta de luz para o estado de São Paulo. E sendo ainda bem mais específica, eu vou falar em específico da concessionária de energia CPFL, que atende aqui a região de Jundiaí, tá bom? A gente vai analisar contas de luz, inclusive, daqui, da região de Jundiaí. Show? Então vamos dar seguimento à nossa aula. Primeira mudança, eu trouxe aqui até fogos de artifício. Foi retirada a cobrança do ICMS da TUSD. É isso mesmo.
que vocês ouviram e viram, não vai mais haver a cobrança de imposto sobre o ICMS da TUSD. Aí você fala, mas Laura, o que é TUSD? Vocês se lembram que eu comentei com vocês que a conta de luz ela é dividida em duas partes? A conta de luz ela é dividida entre TUSD, que se refere ao sistema de distribuição. Lembra que eu expliquei numa outra aulinha? Que vem a energia lá de Itaipu, por exemplo, é transportada até aqui Jundiaí. Então, essas linhas de transmissão, para ser remunerado essa transmissão, nós pagamos a conta de luz a parte da TUSD. Então, tem TUSD e tem TE, onde TE é a energia propriamente dita. Não é só energia, tem cargos aqui, mas para ficar mais fácil da gente entender, TUSD, transmissão, TE, a energia, a parte de distribuição. A parte de distribuição é da cabine primária, da subestação, né, que recebe em média alta tensão. Aí ela vai reduzindo para chegar na nossa casa, que é onde cuida a concessionária de energia, a CPFL. Essa parte é a TE. O que a CPFL não cuida, o que a concessionária não cuida, que aí é, por exemplo, a Eletrobras, são outras empresas que cuidam dessa parte de transporte. Aí é a TUSD, entenderam? Então, o que essa alteração 194, essa lei complementar de 194, o que ela mexe? Ela mexe nisso. Não vai ser mais cobrado ICMS sobre a TUSD. Isso daqui é uma ótima notícia. Mas a gente vai entender um pouquinho que não é para todo mundo. Mas esse não é para todo mundo, não fiquem tristes. Vocês vão entender, ainda assim continua sendo uma notícia boa. Então, ó, vamos ficar felizes porque não vai ser mais pago ICMS sobre a TUSD. Belezinha? E aí é que eu trouxe uma conta de fato, né? Ali eu expliquei, aqui nós vamos ver. Ó, essa é uma conta de energia solar. Essa é uma conta de luz de uma casa que tem energia solar. E ela, inclusive, chegou naquilo tão sonhado. Ó, é recente, hein? De 22 de junho. Recente. Novamente, faz poucos dias. No mês passado. Hoje é dia 13 de julho, o dia que está sendo gravada essa aula. E essa conta de luz chegou ao tão sonhado objetivo que é ter asterístico na conta. O que significa esse asterístico na conta? Aqui, tá vendo esse total consolidado? Aqui, ó, é o total a ser pago, ó. R$ 45,39. Como esse valor é abaixo do que a concessionária cobra, que é R$ 70, ela coloca esse monte de asterístico aqui. Então, esse mês não vai ser pago conta de luz, porém, o mês seguinte, esse R$ 45,39 vai ser somado com a outra conta. Se acontecer de novo um consumo parecido, por exemplo, vai ser 45 vezes 2, mais ou menos, né? Que dá em torno de R$ 90 a próxima conta de luz. Então, quando você reduz a conta, sua casa tem energia solar fotovoltaica, e você reduz sua conta para o mínimo, isso vai acontecer algumas vezes. Você vai, um sistema bem projetado, né? Você vai ter asterísticos na sua conta em alguns meses do ano. Mas isso não significa que você não vai pagar a conta. Significa que você vai pagar o acumulado no mês seguinte. É importante ter essa clareza. Mas eu trouxe essa conta aqui. Não foi apenas para lembrar vocês do nosso objetivo aqui, que é trazer economia para casa, né, através do uso da energia solar. Mas a gente vê essa questão da TUSD e da TE. Lembra? A conta de luz é dividida em TUSD e TE. E aqui vocês vão ver, ó, a parte ativa, que é a parte consumida da concessionária, ó, tem TUSD, tem TE. Aí depois vai falar da injetada, tem TUSD, tem TE. Aqui é o tal do custo de disponibilidade, né? Aqui é a tal da taxa mínima, que a gente havia falado. E novamente ela é separada entre TUSD e TE. Entenderam? Então essa questão de TUSD e TE que eu havia comentado aqui, ó, ela é muito importante. Então, ser retirada a cobrança do ICMS da TUSD vai impactar aonde nessa conta? Vamos analisar aqui para a gente ver. Ó, linha de TUSD, tá aqui, ó. Energia ativa fornecida TUSD de junho, referente a 138 kWh. Aqui está o valor. E essa linha aqui, ó, 12% alíquota de ICMS. E aqui fala, ó, valor 5,77 de ICMS. Tá vendo esse ICMS aqui, ó? Com a nova lei, que passa a valer a partir do dia 4 de julho. Então, hoje é dia 13, já está valendo, já está acontecendo. Esse valor aqui, ó, que eu... Desculpem, essa conta é minha.
Eu peguei a conta da casa da minha mãe, que eu vou ter que pagar se eu já tivesse, se essa conta já estivesse na lei nova, esse valor aqui não existiria. Então é esse valor que some. Entenderam? A cobrança da TUSD. Aonde mais tem TUSD? Ó, tem TUSD aqui na energia injetada. Mas se a gente for seguindo essa linha aqui, ó, aqui na frente, lembrando que a energia injetada é energia solar. Energia ativa é a energia consumida da concessionária. A injetada é a solar. É o seu excedente que passou pelo relógio. Aí você olha aqui, ó, não tem ICMS. Isso é por conta de uma outra lei, de um outro decreto, não é municipal, é estadual, desculpem. Então, por conta de um decreto estadual, quem injeta energia na rede não paga ICMS na TUSD. Tá vendo? Isso já havia sido feito no passado. Então, é por isso que essa linha aqui, ó, não tem nada. TUSD e energia injetada não era cobrado antes. Agora a TUSD até mesmo na ativa vai ser tirada. Entenderam? Essa é uma diferença. O custo de disponibilidade. Está vendo que tem TUSD aqui? Ó, aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Novamente, ó, esse valor aqui de 12 centavos ele também vai ser retirado. Eu li um pouco a respeito e se pensa em uma economia em torno de 17%, entre 14% e 17% na conta de luz, com a retirada dessa cobrança da TUSD, do ICMS da TUSD. Não é que vai deixar de ser paga a TUSD, não, vai ser deixar de ser pago o ICMS da TUSD. Tá, Laura, mas tem mais informações sobre isso? Sim, tem. Vamos entender um pouco mais a fundo esses impactos dessas mudanças do ICMS para a gente chegar à conclusão de isso ajuda ou não a energia solar. Porque é para todo mundo, mas será que isso tem uma vantagem a mais para quem tem energia solar? Já vou dar um spoiler aqui. Tem sim. Vamos entender qual é. Então, próximo ponto. Segunda mudança. O teto do ICMS, que antes era de 25%, ele reduz para 18%. Isso é uma maravilha. Então, casas que pagavam 25% de imposto de ICMS sobre a energia que foi produzida pela energia solar e passava pelo poste, agora vão passar a pagar 18%. Mas, novamente, vamos entender um pouco mais isso. Ó, outro ponto. Essa segunda mudança aqui, ela não é válida para todo mundo. Ela é válida apenas para quem consome acima de 200 kWh por mês. Então, quem tem um consumo baixo de energia, ele não se aplica a ele essa segunda mudança. Aí você fala, mas então quem tem um consumo baixo está saindo perdendo? Não, não está. Vocês esperem só um pouquinho que vocês vão entender por que não. Mas vamos se concentrar aqui nessas casas que pagam o ICMS em torno de 25% da conta de luz, que são casas que consomem acima de 200 kWh mês. Essas casas aqui, normalmente, são casas de condomínio, tá? Então, as famosas casas de alto padrão. Então, casas, condomínio. Deixa eu ver se eu não vou errar o meu português aqui. Condomínio. Tem um acento, certo? Se eu errei, vocês me desculpem. Então, essas casas de alto padrão, elas têm uma conta de luz alta. Por conta, normalmente, do número de ar-condicionados, número de aparelhos de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos em casa. Então, a conta costuma ser alta. Se tem uma piscina aquecida através de um equipamento que chama inverter, ainda a conta de luz é mais cara ainda. Então, nesse caso dessas casas de condomínio, essa lei ela cai como uma luva. E a gente vai, essa mudança na lei, né, beneficia muito e a gente vai entender um pouco mais. Olha só, eu trouxe aqui uma conta para vocês repararem, ó. Olha essa coluna aqui. Alíquota de ICMS. É cobrado 25%, ó. Por quê? Porque o consumo é acima de 200. Olha aqui, foi 278 kWh por mês. E essa, novamente, é uma conta de uma casa que tem energia solar instalada. Então, o que ela consumiu já é o que o sistema de energia solar não supriu. Ó, sistema de energia solar funcionando, a casa consome imediatamente. É só o excedente que passa pelo poste, né, da energia que foi
produzida, e caso a energia não produza, a casa vai precisar pegar essa energia da CPFL, vai ter que pegar da rede. Não só em dias nublados, como normalmente à noite. Então, se a gente somar toda a energia que foi fornecida, ó, que essa primeira linha aqui, a energia ativa que foi fornecida, deu 278 kWh. 278 é maior do que 200, por isso a alíquota de ICMS até 3 de julho, vamos falar assim, de 2022, era de 25%. Isso torna a conta de luz muito salgada. Essa casa é de um dos nossos clientes. Ela, inclusive, ela tinha energia excedente guardada, créditos para o mês seguinte. Mas olha a conta, R$ 135,99. A energia solar não consegue derrubar. Por quê? Porque ó, tem que pagar o custo de disponibilidade, que está aqui, ó, de 100 kWh, porque lá é trifásico. Ó, 3 com uma bolinha cortada significa trifásico. Então a entrada lá é trifásica. Tem 3 fios, né? Como sendo fase. Mas se você medir entre fio e fio aqui dá 220, que é o mesmo que tem na tomada. Então, o custo, a taxa mínima aqui desse sistema trifásico é de 100 kWh. Só aqui, do custo de disponibilidade, ó, só aqui nós estamos falando em torno de R$ 87,00. Isso daqui seria o mínimo ideal, né? Chegar no R$ 87,00. Então, será que essa conta algum dia vai chegar no asterístico? Provavelmente não. Dessa forma, não. Por quê? Porque lá é uma entrada trifásica. E pelo preço que está aqui, ó, dá acima dos R$ 75,00. Então, tipo, 87 seria o ideal, o sonhado dessa conta de luz dessa casa. Mas incide o nosso famoso ICMS. E também esse custeio municipal Perim-Pororom aqui, que nada mais é do que a iluminação da rua. E aí na hora que você soma tudo, não é 87, é 135. Então, o ICMS ele impacta muito, muito em casas que têm entrada trifásica, que são as casas de condomínio, normalmente, que são casas com uma carga muito alta, né? E que consomem mais do que 200 kWh por mês, mesmo tendo energia solar instalada. Vocês estão vendo aqui? Tá, e nessas casas, como que essa alteração no ICMS ajuda? Ó, vai ajudar muito, e é isso que eu trouxe aqui nessa imagem. Ó. Essa redução na cobrança do ICMS, ela vai ajudar em especial quem tem a entrada de energia trifásica e que possui energia solar. E aqui eu trouxe a foto de um quadro para vocês terem visualmente o que é esse... Ai, desculpa. O que é esse tal desse trifásico? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse disjuntor? Aqui, ó, esse disjuntor aqui, ó. Ó, vamos contar comigo, ó, uma perna de fio, isso daqui seria uma fase. Ó, aqui tem outra perninha de fio, aqui é a segunda fase. E aqui tem outra perninha de fio, 3 fases. Então chega esse cabão grosso aqui lá da rua. Esse daqui é um quadro já dentro da casa do cliente, né? Então vem os 3 cabos grossos lá do poste, aí passam por esse disjuntor que é chamado de disjuntor geral, a chave geral da casa. E aí, ó, tá vendo esses cobres aqui? Isso são barramentos. Ó. Então aqui você tem um barramento à esquerda, um barramento à direita e um barramento em cima, porque eles não podem se tocar, né? Porque eles estão vivos aqui. Você pode perceber que não tem nenhuma isolação. Então não pode tocar senão dá curto. Mas eu trouxe o quadro aqui para vocês terem uma noção melhor do que é um trifásico. Então um trifásico é quando você tem as 3 fases vindo. Aí a partir daí ó, ele vai distribuir esses barramento aqui, ó. Ele vai distribuir. Ó, tá vendo agora? Eu tenho disjuntores bifásicos. Agora a gente está falando de 2 fases, ó. 1, 2. Então, eu chego da rua, lembra do 3 cortadinho? Ó? Eu chego da rua com um trifásico, porém, internamente, as minhas tomadas, os meus aparelhos, eles são bifásicos, eles têm 2 fios. E assim ele vai intercruzando, né? Porque a gente chama de trifásico de RST. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. RST. Esse é o trifásico, né? São as 3 fases. Então, vai ter circuito que eu vou ligar R e S. Esse daqui... Vamos pensar aqui, é o circuito 1. Aí depois eu vou pegar outro circuito aqui, ó, e vou ligar entre S e T. Esse daqui é o circuito 2, tá vendo? E assim eu vou fazendo, ó. Vou distribuindo as cargas, a gente fala assim, né? Eu vou distribuindo entre RS, ST, RT, eu vou sempre fazendo combinações de 2 em 2, para eu distribuir a carga da casa entre os 3 cabos.
Bom, acho que agora ficou bem claro para vocês o que é uma entrada trifásica. E vem essa excelente notícia para quem tem energia solar, como esse cliente aqui, e atualmente paga 25% de alíquota de ICMS. O que muda com a lei? Não pode ser mais 25%. Qual que é o teto? O teto é 18%. Então deixa de ser 25% e passa a ser 18% a alíquota cobrada para quem tem, esse é o teto, né? A mudança 2, para quem tem um consumo alto de energia. Mas nós vimos na mudança 1 que não vai ser mais cobrado o ICMS sobre a TUSD. Então, ó, energia ativa com TUSD, ó, esse valor aqui, ó, de 28,61, vai deixar de ser pago. Onde tem outra TUSD aqui, ó, ativa não tem, lembra? Por causa de outro decreto estadual. Já não, atualmente não paga, tá vendo aqui, ó, não tem nada. Ó. Então, energia ativa injetada já não paga TUSD. Mas essa TUSD aqui na ativa vai ser tirada e do custo de disponibilidade também tem uma TUSD aqui, também vai ser tirada. Então você tem duas mudanças, né, nesse cliente que tem uma entrada trifásica e possui energia solar fotovoltaica na sua casa. Você tem a mudança da TUSD e você tem a mudança da alíquota. Então esse valor de 135 vai cair bem. E que eu acabei riscando aqui. Senão a gente podia fazer uma conta, né? Deixa eu tentar voltar para trás aqui. Vou tirar o que eu risquei. Sai daí. Aí, ó. Vamos ver, ó. A conta dele de 135,99. Peguei aqui minha calculadora. Vamos ver mais ou menos para quanto que vai cair, ó. Ele vai deixar de pagar 28,61, que é essa TUSD aqui, ó. Então essa daqui ele vai deixar de te pagar. Aí depois ele vai deixar de pagar essa outra TUSD aqui de 10,69, mais 10,69. Ó, só aí já deu quase R$ 40. E ele vai diminuir essa alíquota aqui desses outros que ele ainda está pagando de 11,56 e de 32,13, que vai reduzir de 18% para 25%. Agora fazer assim ao vivo eu acho que eu vou errar. 25 menos 18 dá... Se fosse 15 seria 10. Eu vou fazer aqui, né, na calculadora, vou ficar fazendo conta de cabeça. 7. Então, houve uma redução de 7%. Vou fazer uma conta aqui rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção. Mais ou menos R$ 1 aqui, desse 11,56. Então, a gente estava falando de 40, 41, vai mais ou menos R$ 41, mais ou menos. Então, mais aproximadamente, ele vai reduzir R$ 41. Que esse tiozinho aqui é o símbolo de aproximado. Então, essa conta dele de R$ 135,99 menos R$ 41 vai cair para 94. 94,99, em torno de R$ 95. Então, na prática aqui, é isso que a gente está vendo de redução. E quanto que isso representa em porcentagem? Vamos ver se aquele 14 ou 17% bate. 135,99 menos 1. Olha, aqui pelas minhas contas, houve uma redução de 30% na conta. Isso é uma maravilha, né? Então, ó, 14% para quem não tem energia solar e para quem não tem um alto consumo, né? Porque esse estudo não foi feito para um cliente com consumo acima de 200 kWh por mês, mas para um cliente trifásico que tem energia solar e que consome mais do que 200 kWh por mês, essa mudança do ICMS impacta em torno de 30% na redução da conta de luz. E é uma senhora de uma mudança, né? Isso faz o que na prática para quem tem energia solar instalada? Isso diminui, ó. Isso diminui o quê? Diminui o payback. Porque quanto mais você economiza, mais rápido o seu sistema se paga. Então, o seu payback ele vai diminuir o tempo de retorno do seu investimento. Então, não é só uma economia pontual, ela vai abranger o seu investimento na energia solar fotovoltaica. Então, isso é realmente muito bom. Maravilha? Tá, mas a gente está falando só de consumidores que consomem acima de 200 kWh e o restante. Vamos entender mais agora. Ó, não sei se vocês viram, passei um pouco rápido, mas eu repeti aqui para a gente poder prestar atenção no detalhe. Isso daqui não foi alterado na lei atual.
nessa lei complementar de 194. Isso não foi alterado, isso já existia. Ó, consumidores entre 91 e 200 kWh, eles não pagam 25% de alíquota de ICMS, é pago 12%. E aí eu trouxe a conta de luz aqui de novo para a gente ver. Olha aqui, ó, a coluna da alíquota de ICMS. É cobrado 12% e não 25%. Por que é cobrado 12%? Porque é menos de 200. Ó. Esse consumo é meu, tá? É daqui do apartamento. É porque eu recebo energia injetada, porque é produzida energia lá na casa da minha mãe, lembram? E compartilha comigo. Então, por isso que aqui no apartamento eu tenho energia solar na conta de luz, apesar de não ter nenhuma instalação física. E o meu consumo do mês de junho foi de 138 kWh mês, eu e a mamãe. Então, vocês veem que realmente está sendo aplicada a lei, né? Consumidores com menos de 200 kWh por mês de consumo, a alíquota de ICMS é de 12%. Repetindo, isso não foi alterado, isso já estava assim. É que muito provavelmente eu não prestei, já passei muito despercebido disso, de não prestar atenção, e acredito que vocês também não. Então agora nós estamos vendo a diferença. Consumidores acima de 200 kWh pagava 25, né? Em resumo, que é o que a gente falou, pagava, porque agora a partir do dia do dia 4 de julho passou a pagar 18%. É isso. E consumidores menos de 200 kWh paga 12%. Entendeu? Maravilha. Então, vamos dar seguimento à nossa aulinha aqui para a gente entender mais a fundo sobre esse imposto que a gente paga na conta de luz, que ainda tem mais notícia boa aí para dar. Ah, eu não falei para você que tinha gente que não pagava ICMS? A alíquota de 0% e trouxe eu aqui estourando uma champanhe para vocês. Peguei aqui o desenho e pus aqui para a gente ficar feliz. Então, existem pessoas que hoje não pagam ICMS em lugar nenhum da conta. Isso novamente não foi uma mudança, isso já estava assim. É que muitos acredito que não tenham percebido. Então eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam se antenar nessa cobrança de impostos. Porque o que acontece, né? A gente sabe que acontece isso. Coloca a conta de luz no débito automático e nem olha. Só cai o dinheiro lá da conta, paga a conta de luz e você nem viu o que aconteceu. Mas eu vou trazer aqui um exemplo de uma conta de luz para vocês verem isso. Então, clientes que consomem entre 0 e 90 kWh não é cobrado o ICMS. Querem ver? Tá aqui, ó. E olha que interessante. É uma entrada trifásica. Olha o custo de disponibilidade de 100 kWh. Uma entrada trifásica. Ah, Laura, consumo baixo é só para casa que é monofásica, bifásica. Nananina, não. Mas você falou que trifásica é condomínio. Essa casa aqui é uma casa de condomínio. Mas mesmo assim, ela não paga nada de ICMS. Olha aqui, ó, a coluna de ICMS vazia. É 0% de alíquota de ICMS. Não é cobrado ICMS. Para quem tem um consumo, ó, foi de 61 kWh o consumo dessa casa. Agora, ó, essa conta vence em julho. Então, o consumo dela foi de 61. 61 está entre 0 e 90, portanto, é 0% alíquota. Como vocês podem ver aqui, ó, não foi cobrado absolutamente nada de imposto. Maravilha, né? Mas olha a taxa mínima deles, ó, 72. E nesse caso aqui veio a cobrança, não veio o asterístico. Acho que é porque é acima de 70. Eu tinha que pensar 75, acho não, que é 70. Aí deu 72, teve que pagar. Perceberam? Então, as vantagens, né, da gente ter o conhecimento e saber como funciona esse imposto, que de repente você pode gerenciar sua conta de luz, você que pretende ter energia solar na sua casa, ó, e essa casa aqui também tem energia solar, né? Ó, tá, a energia ativa está aqui, ó, a energia injetada aqui. Novamente, todas essas contas que eu trouxe para vocês são contas de casas que têm energia solar fotovoltaica instalada, tá bom? Todas aqui. Mas relembrando o nosso começo da aula, as mudanças da cobrança do ICMS valem para todo mundo que paga a conta de luz. Mas eu foquei aqui em quem já tem energia solar para vocês verem como que essa mudança impacta em quem tem já instalado. Então, essa questão da alíquota de ICMS ser zero já existia, não sofreu alteração. Tá? Isso já estava. Por isso que eu coloquei aqui numa corzinha meio cinza, meio diferente. Isso já estava.
Já era assim, devido a outros decretos. A questão dos 12%, para quem tem um consumo entre 91 e 200, que é esses 12 aqui, também já estava. Quais são as mudanças? Ó, a mudança... Ai, tá aqui, ó. A minha gatinha tá brincando aqui com a minha perna. Me assustou. Ó, vamos para a primeira mudança. A primeira mudança é que vai deixar de ser cobrado o ICMS da TUSD. Beleza? Qual que é a segunda mudança? Vai reduzir o teto de 25 para 18. Então vamos ir lá naquela conta, nessa última conta que a gente viu aqui, que está com zero porque o consumo é baixo. Como que a lei impacta nela? Olha aqui, ó. Não está sendo cobrado ICMS da TUSD? Não, não está. Então não impacta em nada. Essa conta aqui não impacta. Já não está sendo cobrado na TUSD, não tem nada de 25 para reduzir para 18. Então, nesse caso aqui, essa lei complementar 194, ela não altera, mas os benefícios já estavam aqui, eles já existiam. Esse cliente aqui, ele já estava usufruindo da isenção de ICMS. Entenderam? Show. Então, para a gente poder arrematar todos esses números, essas informações, eu trouxe aqui um resumo, né? E vou deixar aqui o link de um artigo muito interessante na internet que explica no detalhe. Mas, em resumo, ó, aqui, essa coluna, quando ele fala de 1, é o antes, tá? É o antes dessa 194. Antes dessa lei complementar 194. Aí, quando ele fala aqui de 2, ó, é o depois, que é o que nós estamos já vivendo, porque isso entrou em vigor dia 4 de julho. Hoje é dia 13 de julho, então já está em vigor, certo? Maravilha. Então, residências aqui no estado de São Paulo com consumo entre 0 e 90, olha só como era antes. Era isento, não sofreu alteração, ó, sem alteração, continua isento. É isso que eu mostrei para vocês na conta, para a gente poder raciocinar e entender um pouco melhor. Consumidores que têm um consumo de energia entre 91 e 200 é 12%. Também não sofreu alteração. Continua os 12%. Porém, deixa de pagar o ICMS na TUSD. Só para arrematar, vamos voltar lá nessa conta aqui. Ó. Conta de 12, tá vendo? 12%. O que essa lei complementar ela impacta? Essa TUSD aqui, ó. Essa cobrança de TUSD aqui, ó. Agora eu vou riscar. Ela vai deixar de existir. Aonde mais tem TUSD? Pá. Aqui, mas aqui já não estava sendo cobrado, então não vai mexer. T paga. Agora vamos ver TUSD, ó. TUSD aqui de novo, ó. Esse daqui também vai deixar de ser cobrado. Vocês estão vendo? Então, para quem tem um consumo entre 91 e 200 e paga uma alíquota em torno de 12%, sim, vai receber impacto dessa mudança de lei 194. Deixa de pagar o ICMS na TUSD. Próximo. Acima de 200. Acima de 200 é o tal do 25% de alíquota que passa a ser 18% e não paga mais ICMS na TUSD. Consumidores rurais. Consumidores rurais é qualquer consumo e é os 18%. E continua sendo, a lei não mexeu em nada aqui. O que muda, não vai mais ter ICMS na TUSD. Agora, as demais classes, por exemplo, comércio, né, consumidores de médio porte, continua sendo 18% e novamente deixa de ser cobrado o ICMS da TUSD. Deu para entender? Eu acho que com esse quadro aqui a gente consegue arrematar tudo o que foi dito, que é muito número, repete sigla, né? Mas o mais importante, assim, de toda dessa informação, dessa aula de hoje, é vocês verem que isso é uma boa notícia. A gente vai deixar de pagar uma parte dos impostos, que nem nós vimos aqui, ó. Consumidores trifásicos que têm energia solar podem deixar de pagar até 30% de imposto. Isso é algo... 30% no valor da conta, desculpem. O valor final da conta aqui, ó, pode ficar até 30% mais barato, o que vai fazer com que o seu payback diminua, você vai ter um retorno do investimento mais rápido. Então, realmente, é uma ótima, excelente notícia. E eu relembrei aqui para vocês, porque eu acredito que a maioria, não sei se alguém sabia, mas eu acho que a maioria não. Essas informações, né, de qual que é a alíquota de ICMS a partir de qual faixa de consumo e que já existem consumidores que pagam 0% de alíquota de ICMS, desde que consiga manter o seu consumo entre 0 e 90 kWh por mês. Ah, Laura, isso quer dizer que eu tenho que gastar 90? Não.
Aí é que entra aquela questão do gerenciar a sua casa, né? Gerenciar a produção da sua energia elétrica. Ó, gerenciar. Por isso que eu falo para vocês que vocês precisam ser o gerente da instalação de energia solar da casa de vocês. Por quê? Se vocês conseguirem deslocar o consumo de vocês todos para o período do dia, principalmente nos dias que estão um dia de sol, que o seu sistema está produzindo bastante, você não vai passar pelo relógio, você não vai precisar pegar a energia do relógio. E aí você vai consumir pouco da concessionária. E se você conseguir manter o seu consumo entre 0 e 90 kWh por mês, você vai pagar 0% de ICMS. E eu acredito que essa informação aqui é muito boa para que vocês aí do outro lado que estão vendo esse vídeo, vocês possam, de uma certa maneira, conversar com a família para poder ver o melhor horário para executar determinadas tarefas, porque isso pode fazer sua conta de luz diminuir. Lavar roupa, passar roupa, ligar a bomba da piscina para quem tem bomba na piscina. Então, essas informações te ajudam a entender a importância de você gerenciar a casa de vocês. Belezinha? Bom, e para fechar a aula de hoje, como não podia deixar de faltar, eu gostaria de deixar aqui uma dica de aplicação. E qual que é a dica de aplicação? Para vocês olharem a conta de luz de vocês, desde que ela tenha sido emitida depois do dia 4 de julho, e vejam se já está com a redução de ICMS que a gente conversou na aulinha de hoje. Tá bom? Dá uma olhada na conta de vocês. Não se contentem com o débito automático, não. Vão lá, se vocês são aqui da região de Jundiaí, entra no site da CPFL, manda baixar a segunda via da conta, conta completa. E aí você olha. Às vezes vem no e-mail, pede, né, alguns números do CPF para vocês poderem abrir a conta. Mas se vocês perderem o e-mail e esquecer, é assim que faz. Ó. Vai lá no site da CPFL, pede para ver a segunda via da conta, conta completa. Aí na conta completa aparece todos os dados para que vocês possam entender, ver onde está sendo pago e se já está com essa redução do ICMS que passou a valer a partir do dia 4 de julho de 2022. Belezinha? Eu e meu eterno soluço, né? Peço desculpas, eu começo a falar aqui e começo a ficar com soluço. Agradeço a atenção de todos que chegaram até aqui, até esse momento, e gostaria de desejar uma boa semana para vocês. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 8 horas. Eu não tenho certeza se vai ser ao vivo, mas mesmo que não for, a gente vai conversar sobre energia solar para que vocês possam se qualificar e possam escolher e depois ter e usar o melhor sistema de energia solar possível para a casa de vocês. Tá bom? Então, tudo de bom aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.